Jesus é o Senhor, irmãos. Amém? Nós vamos continuar a comunhão de ontem. Nós dividimos em duas partes essa primeira porção. E eu faço questão de projetar de novo para mostrar para os irmãos o que nós estamos começando a estudar agora, nesse final de semana. Nós temos tido comunhão daquele livro, o Evangelho de Deus, e agora nós começaremos uma série de mensagens mostrando que a salvação é eterna. Está aí. Esse final de semana nós começamos essa primeira aí, ó. Vamos abordar a salvação eterna apresentando aspectos positivos. Ou seja, versículos que nos embasam de que ela é eterna. A próxima mensagem vai ainda continuar abordando os aspectos positivos. E depois nós vamos ver 3 mensagens que vão abordar aspectos negativos. O que seria isso? Argumentos são aquelas, quando você fala para alguém a salvação é eterna, e ele fala, olha, cuidado, está escrito lá isso, mas também mostra aqui que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, mostrando a necessidade de perseverança. Então as pessoas sempre têm algum argumento contrário à ideia de que a salvação é eterna. Então o intuito, irmãos, dessas mensagens é nos dar base, é nos dar vida, é nos solidificar, é nos dar clareza da salvação que nós ganhamos. Esse é o intuito. É importante, talvez no nosso meio, nós não tenhamos problema com essa questão. Acho que não. Espero que não. Que seja claro no coração dos irmãos de que a salvação é eterna. Mas a maioria dos filhos de Deus talvez não pense assim. E nós temos comunhão com muitas pessoas. Então é importante nós termos clareza. Então aproveite essas 5 porções de mensagem que nós vamos ter para se solidificar bem nessa realidade. Por quê? Porque depois nós vamos fazer uma leva de estudos, continuando para finalizar esse estudo, de como a maneira de Deus lidar com os pecados dos cristãos. E quando chegar nessas 7 mensagens, se nós não tivermos bem claros com relação à eternidade da nossa salvação, nós podemos ficar assim, puxa, porque ali vai mostrar a disciplina e recompensa, a qualificação para entrar no reino, a disciplina no reino, a hiena de fogo no reino, a purificação e a confissão e lavar os pés. É importante termos clareza da salvação eterna para que não façamos confusão quando a gente estudar as disciplinas do Senhor. Porque a palavra de Deus tem muitas verdades sobre a disciplina, sobre punição, e muitas vezes a gente confunde isso com a eternidade. E não é. Uma coisa é a eternidade, outra coisa vai ser o reino. Vai ser a disciplina ou o galardão que nós receberemos durante o reino. Isso tem que estar bem claro para nós, tá? Ontem, irmãos, nós compartilhamos alguns aspectos desses argumentos positivos. Eu vou continuar nessa manhã falando mais um pouco desses aspectos positivos. O próximo que eu gostaria de comentar, compartilhar com os irmãos é sobre a regeneração e a vida eterna. Você foi regenerado. Sabe o que é ser regenerado? Ser gerado de novo. É nascer de novo. É ganhar um novo nascimento. Você já ganhou o primeiro, que veio do seu pai e da sua mãe. Esse é o primeiro nascimento que você teve, que nós tivemos, é o nascimento humano. Agora nós precisamos ganhar o segundo nascimento, e nós já ganhamos o segundo nascimento, que é o quê? A regeneração do nosso espírito. João capítulo 1, versículo 11, diz assim, João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você creu no nome do Senhor? Amém. Então foi dado a você um poder de ser feito filho. Olha bem, irmãos, foi dado a você um poder de ser feito filho. Esse poder não é revogado. Não tem como desfazer mais isso.
Você nasceu. Você se tornou filho de Deus. E o versículo 13, na continuação fala: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu da vontade de quem? De Deus. Tem como desfazer isso? Você tem condições de desfazer isso? Tem em mim o poder de desfazer isso que foi feito pelo poder de Deus? Não tem. Você nasceu, você é filho, você foi regenerado. Então, quando você prega o evangelho para um pecador, uma pessoa morta, com seu espírito morto, amortecido, quando você prega ao Senhor para ele, e ele crê naquela palavra, ele crê no evangelho, é dado a ele o poder de se tornar filho de Deus. O espírito dele nasce novamente, ganha vida. Isso é uma obra que Deus é quem faz. Por isso que nós não está em nós nenhuma condição de desfazer esse tipo de coisa. Uma vez eu vendo um irmão pregar, ouvindo uma palavra de um irmão, ele pregando isso que nós estamos falando aqui, salvação eterna. Aí ele disse que alguém disse para ele assim, refutando ele, né? Falou assim para ele: irmão, mas a luz de Deus brilha na minha vida o tempo todo, mas e se eu virar as costas para o Senhor e ir embora? Ele disse assim: a luz de Deus vai continuar brilhando nas suas costas, porque jamais vai te abandonar. Nós abandonamos o Senhor, nós sim, mas Deus nunca nos abandona. Nós temos essa promessa em inúmeros versículos na palavra de Deus. Em João 3,6, naquele diálogo que Cristo está tendo com Nicodemos, ele fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pronto. Você nasceu do Espírito, você é um Espírito com o Senhor. Isso é algo que não muda. 1 João 5, Epístola de João, 1 João 5, versículo 1, diz também assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Você percebe essas porções que mostram para nós que nós tivemos um novo nascimento? Amém. Isso não muda. Isso não muda. Filho é filho. Isso é imutável. Nós não temos a capacidade de mudar isso. Lucas, projeta aquela figura azul, fundo azul, por gentileza. É uma figura muito conhecida de todos nós. Mas o homem tripartido, ele é composto de espírito, alma e corpo. E no momento da sua salvação, da nossa regeneração, onde o Senhor entrou? Para dentro do seu espírito. Hoje o Senhor está no nosso interior fazendo uma obra de salvação, de dentro para fora. O que Ele está salvando hoje? A nossa alma. E em breve Ele vai salvar o nosso corpo. Quando? Quando nós formos transfigurados, o nosso corpo se revestirá de glória. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Mas a nossa história começou no Espírito, que é justamente essas porções de regeneração que eu li para vocês. Nós temos essa segurança de que o nosso espírito foi regenerado. Agora ainda tem entre o corpo e o espírito, tem a alma. Passa o próximo slide, um fundo verde. Se eu não tem, isso, não, o outro. Nós podemos dividir, irmãos, essas três partes, espírito, alma e corpo, da seguinte forma. O espírito é a intuição, a consciência e a comunhão. Alguém pregou o evangelho para você, você foi incomodado no seu interior, você passou a ter uma comunhão com Deus,
e aí a vida de Deus entra, salva, e você tem a partir de então uma consciência viva, uma intuição, e tem comunhão com o Senhor. Agora o Senhor está tentando no dia a dia, Ele está fazendo no dia a dia uma salvação da nossa alma, que é justamente o quê? A sua mente, a sua vontade e a sua emoção. Porque nós somos muito vivos ainda na nossa alma, amamos muita coisa do mundo, nossa mente pensa em muita coisa do mundo, nossa emoção ainda é muito tocada pelas coisas do mundo, nós temos muita facilidade de chorar diante de um filme da Netflix, mas não choramos diante da palavra de Deus. Já perceberam isso? Você vê um filme de romance, um filme que você chora, mas quando a gente ouve que a salvação é eterna, a gente fica assim, às vezes não tem aquela sensibilidade de chorar e falar, Senhor, muito obrigado. Porque às vezes falta na nossa emoção o trabalhar do Espírito. Essa obra, ela está acontecendo hoje. Hoje. O Senhor, por meio das circunstâncias da nossa vida, está salvando a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. Nós temos muita vontade própria, e às vezes não é uma com a vontade do Senhor. Então esse processo, ele ocorre hoje. E o Senhor quer completar essa salvação hoje, essa da alma. Por quê? Porque logo, logo nós estaremos no tribunal de Cristo para ser galardoados ou disciplinados. É justamente a próxima série de mensagens que nós vamos estudar. E por fim, o nosso corpo, nós temos o corpo que é a parte que recebe as coisas. Nós temos os 5 sentidos no corpo, nós temos o instinto de sobrevivência. Então, irmãos, o ser humano é dividido dessa forma. Espírito, alma e corpo. Todas essas séries de mensagens que nós vamos ouvir da salvação eterna, refere-se ao Espírito, tá? Todas essas mensagens vão enfatizar a salvação que Deus operou no nosso Espírito. Não é na nossa alma. Essa é uma outra linha de mensagens. Então a salvação eterna, ela se refere ali na questão do nosso Espírito. Por isso, a importância de nós nascermos de novo. Vou trazer a figura mais simples que existe para você entender isso. O filho, o nascimento de um filho. Você pode falar para o seu filho assim, você não é mais meu filho? Tem jeito de você falar, tem jeito de você que é filho, falar assim, pai, a partir de hoje eu não sou seu filho mais. Você pode até falar, você pode até ir embora, mas aonde estiver, se fizer o DNA, vai estar lá, é filho. Tem como mudar esse fato? Independente do que o meu filho faça, ele continuará sendo o meu filho. Percebe que isso é um elo de vida que não se desfaz? Você pode até falar assim, André, mas se meu filho ficar um bagunceiro, eu vou deserdá-lo. Sim, você pode deserdá-lo. O que é deserdar? Ele não vai participar da sua herança, não vai herdar nada que é seu. Você pode fazer isso. Mas ele continua sendo seu filho. Não muda. No dia que nós estivermos no tribunal de Cristo, irmão, será julgado se nós herdaremos as bênçãos de Deus no reino ou não. Isso não tem nada a ver com a eternidade, mas tem a ver com o período do reino. O Senhor às vezes pode até nos deserdar hoje. Se o nosso viver for inadequado, um viver que abandona Deus, um viver de apostatar de Deus, um viver de virar as costas para Deus e de amar o mundo. Mas filhos, nós sempre seremos. E isso tem que ser para nós descanso. Tá? Descanso. Tanto o filho mau como o filho bom vai ser julgado no tribunal para ser disciplinado ou não. Mas ambos são filhos. O tribunal de Cristo é um julgamento de filhos de Deus. Trono branco? Não. O julgamento das nações? Não. Mas o tribunal de Cristo é um tribunal que julgará filhos de Deus. E a palavra de João diz que ele nos deu o poder de ser feito filho de Deus. Isso é algo que nós temos total segurança quanto a isso. Nós temos às vezes tem no ser humano uma facilidade muito grande de perder a salvação. Não, vai para o inferno. 2 conversas a gente, vai para o inferno. Se não ficar firme, vai para o inferno. Como se Deus fosse exigir algo de nós após nos salvar. Tem uma porção na palavra que é muito interessante, que a gente crê nela, mas não tem a convicção hoje na questão da salvação. Por exemplo, quando Adão pecou,
que o Senhor fez? Ele colocou um querubim, aonde? Na frente da árvore da vida, né, para guardar a árvore da vida, e falou assim: eis que o homem se tornou, está lá em Gênesis 3, 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha bem, disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Eu pergunto para os irmãos, se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele seria eternamente, eterno? Ele viveria eternamente? O Senhor está falando, se ele comer, ele vai viver eternamente. Por isso que o Senhor foi lá e colocou um querubim, para que ele não tomasse daquela árvore, porque ele já havia pecado. Por que Deus quis proteger a árvore, então, depois que Adão pecou? Porque se Adão comesse daquele fruto em pecado, ele seria um eterno pecador, sem condições de redenção. Percebe, irmãos? Então quer dizer que se ele comesse, ele viveria eternamente. Nós cremos que ele viveria eternamente. Agora, por que nós não cremos que comendo do Senhor hoje a gente vai viver eternamente também? Facilmente a gente joga alguém no inferno. Você não comeu da árvore da vida? Nós não comemos da árvore da vida, nós não comemos de Cristo. Por que agora facilmente vai para o inferno? Esse aí foi para o inferno. Se um fruto, que era algo literal, que estava no jardim, fosse trazer a eternidade para Adão, será que o fruto do Espírito que nós já nos alimentamos não é capaz de garantir a nossa eternidade também? Você percebe? Se Deus se preocupou com Adão ao ponto de protege essa árvore, porque se ele comer ele vai ser eternamente perdido, se ele se preocupou para que Adão não fosse um eterno perdido, será que o Senhor hoje não se preocupa conosco em sermos eternamente perdidos também? Isso dá para nós segurança de que é eterno. Independente daquilo que você ou eu fizer, é eterno. Essa é uma história que você tem com Deus, e ela não pode ser destruída. Nada apaga o relacionamento que você tem com Deus. Até ontem, no final, quando o Luiz Fernando foi fazer a oração, você falou assim: nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. É verdade. Nada pode separar. Se você ler aquela porção, será a altura, será a profundidade, forças, poderes, potestades, o que pode nos separar? Nada. Que segurança você tem, que nós temos. Um outro aspecto positivo que eu quero abordar com os irmãos é: somos membros de Cristo. Você é regenerado e você também é membros do corpo de Cristo. O Senhor, quando nos salvou, não só nos regenerou, Ele nos fez um espírito com Ele. Um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17 fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Como é que a gente faz para se unir ao Senhor? Crendo. Não é fazendo boas obras, não é sendo uma pessoa boa, não é tendo bom comportamento, é crendo. O que é crer? É receber, é comer, eu recebi. Você se torna um espírito com Ele. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Irmãos, nós aqui somos corpo de Cristo, e você sozinho é membro desse corpo. Você percebe? Você individualmente é um membro, e coletivamente você é corpo de Cristo. Você passa a ser parte de Cristo. Você tem algum membro em você que você pode cortar e jogar fora? Aí esse dedão está sobrando, jogo fora. Eu tenho 2 mãos, eu posso ter uma só, joga fora.
Pode fazer isso? Há algum membro em você que você pode ficar, joga isso fora. Irmãos, você se tornou membro do corpo de Cristo. Será que agora Cristo olha para você e fala assim, corta, joga fora? Só de eu ter falado essa palavra, corta, joga fora, às vezes algum irmão lembra daqueles versículos, fala assim, cortai e lançai-o nas trevas. Aí já vem os argumentos contrários, já vem refutando. Calma que nós vamos chegar lá ainda, irmãos. Porque esse cortar, todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus, corta e joga fora, isso não quer dizer em relação à eternidade. Isso é em relação ao reino. Mas em relação à eternidade, jamais seremos cortados. Porque nós já fomos regenerados e nos tornamos membros do corpo de Cristo. Tem um versículo, João 10, 28, que diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais é jamais, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí tem até nesse livro que nós estamos estudando, tem essa história. Uma história de uma pessoa, uma escrava que trabalhava para uma senhora branca, uma escrava negra, só que ambos eram todos cristãos, mas a escrava era uma alegria só, sempre louvando ao Senhor, trabalhando, louvando ao Senhor, feliz com a salvação que ela havia ganhado. E aquilo irritou a sua senhora, e ela falava assim, por que você fica cantando nessa alegria o tempo todo? E ela dizia assim, é porque eu sou salva. É porque Cristo me salvou, é porque eu sou membro do corpo de Cristo e tal, eu estou nas mãos do meu Senhor. Aí esse versículo de João 10, né? Ninguém arrebata-me da mão do Pai e tal. Aí a patroa, contrariada com o argumento, falou assim, Deus é muito grande, Deus é gigante, Deus é enorme, você, pequenina como você acha, se você vai você escapa por entre os dedos de Deus e Ele nem se dá conta. Deus perde você por meio dos dedos de Deus, tem tanta coisa para se preocupar. Você acha que você, pequenininha como você é, vai ficar segura? Você escapa e Deus nem vê que você escapou. Aí ela olha e fala assim, bom, olhando por esse lado, é verdade, você tem razão, eu posso até escapar das mãos deles, mas eu sou um membro do corpo dele. Não tem como escapar, eu estou presa a Ele. Entende, irmãos? Você não é algo que está nas mãos de Deus, você é as mãos de Deus. Percebe o grau de vida que nós somos ligados? Eu fui ensinado, eu tinha em mente que a salvação era um diploma. Eu ganhei um diploma e eu vou carregar a minha jornada. E lá na glória eu vou mostrar o diploma, o Senhor vai olhar, muito bom, entra. A vida toda era assim. Então eu tinha que ficar esperto para não perder o meu diploma. E muitos, a gente ouvia história, muitos perderam a salvação ao longo da sua trajetória e tal. Perdeu o diploma. Inclusive eu li um livro uma vez, O Peregrino, um livro muito bom. E naquele livro, o peregrino dorme. E ele perde o diploma dele, eu não me lembro se era um diploma, se era um certificado. Ele tem que voltar para poder pegar o diploma, para depois ele entrar na cidade. Então eu li aquilo, falava assim, tem que ficar firme, senão a gente perde. E aí é um problema sério, chegar lá diante do Senhor sem a salvação. Mas quando você olha que você é membro do corpo de Cristo, irmãos, você é parte de Cristo. Você não está carregando exteriormente a vida de Cristo, você carrega a vida de Cristo dentro de você. Nós vimos naquela figura que a salvação começou no seu espírito. É algo que se opera hoje de dentro para fora. Olha só, 1 Coríntios 12, 26, o que diz? De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso é vida de corpo. Já pensou? O Senhor pegar um membro, jogar no inferno? Todos nós vamos sentir, não é? O Senhor pegar um membro e jogar no inferno, todos vamos sentir. Nós todos vamos sofrer com ele. Mas Senhor, o Senhor jogou o Nélio no inferno, Senhor. Eu estou lá na glória e o Nélio lá no inferno. Mas Senhor, o Senhor jogou ele no inferno, Senhor. Ele é membro do corpo do qual eu também sou membro, eu vou sofrer com isso. E o Senhor não vai sofrer?
Percebe a segurança que nós temos? De que nenhum de nós se perderá? Amalgamados, unidos, sem forma de fundiu, soldou pela vida, não desfaz mais. Se um membro sofre, todos sofrem. E a palavra de Deus em Efésios 5:27 mostra como o Senhor está trabalhando. Olha que fala, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se você já pensou um corpo, essa mão aqui não serve mais, joga fora. É um corpo mutilado. A palavra fala que o Senhor está apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito. Já pensou um corpo de Cristo todo mutilado? Senhor, cadê o pé? O pé desviou, foi para o inferno. Senhor, cadê o braço esquerdo? O braço esquerdo da mão, o mundo foi para o inferno. Então o Senhor tem só um braço e um pé? Mas o corpo está mutilado. Esse membro aqui foi amar o mundo, eu tive que cortar ele e jogar ele no inferno. Já pensou um corpo mutilado? Se nós somos membros do corpo de Cristo, isso é impossível de acontecer. Por quê? O Senhor vai apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, sem defeito. Então todos nós estamos inseridos nesse meio, porque nós somos filhos de Deus. Claro, né, irmãos? Claro que tem versículos na palavra de Deus, João fala, né, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Claro, existe a porção do joio e do trigo. Talvez você vê um irmão que foi para o mundo e fala, aquele lá perdeu a salvação. Eu não sei nem se ele um dia chegou a crer no Senhor. Não cabe a nós julgarmos a vida de ninguém. Cabe a mim agradecer pela vida que eu ganhei. Isso eu agradeço. Mas infelizmente, no meio do povo de Deus tem muitos incrédulos, joio, filhos do maligno, com Bíblia debaixo do braço, falando glória a Deus e aleluia. Tem. Infelizmente isso tem, a palavra de Deus nos mostra. E aí na parábola lá do joio e do trigo, Senhor, quer que a gente arranque? Não, não vai arrancar nada não. Deixa tudo aí. Eu vou arrancar isso no dia da ceifa. O Senhor vai fazer esse processo. Nós não. Mas eu não estou me referindo a esses joios aqui nas mensagens. São ao trigo, são os trigos. Eu estou falando dos trigos. Trigo é trigo. Está com segurança com o Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo. Mais um aspecto positivo, irmãos, é que também nós somos casa espiritual que Deus está edificando. Nós somos uma casa espiritual que o Senhor está edificando. Todo cristão individualmente é uma pedra, mas nós coletivamente somos uma casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então olha só, irmãos, você como pedra que vive, está sendo edificado casa espiritual. Então você é uma pedra, não é uma pedra no sapato de Deus, você é uma pedra da casa de Deus. Você é uma pedra. E nós aqui hoje, nós somos uma casa espiritual. Você é um membro e nós somos o corpo. Eu sou um membro, todos nós o corpo. Eu sou uma pedra, todos nós casa espiritual. Aonde Deus habita, aonde Deus tem descanso. Agora você já imaginou uma casa aonde você coloca um tijolo, uma pedra, aí olha e fala, não, vou arrancar isso aí. Arranca de novo a pedra, põe de cá. Já imaginou você ficar colocando e tirando pedras dessa casa? Ela nunca vai ficar pronta, porque sempre que você coloca, você tira uma ou outra, e ela vai ficar toda cheia de buraco e de imperfeições. Quando você coloca uma pedra, ela fica na casa, porque ela é parte da edificação daquela casa. Já pensou o Senhor tirando um membro, uma casa, uma pedra? Ele olha para uma pedra e fala, tira essa pedra daqui, joga isso no inferno.
Irmãos, isso não existe. Isso traz para nós segurança da nossa salvação. Então, se alguém perguntar, a salvação é eterna? É. Você tem certeza? Tem. Você tem certeza da sua salvação? Sim. E eu tenho inúmeros versículos que me dão descanso para isso. E é isso que o Senhor quer trabalhar em nós, essa segurança. Quando você vê a edificação do templo que Salomão estava edificando, e eu acho muito interessante essa porção, está lá em 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Olha que interessante, diz assim: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Se você ler o capítulo 5 de 1 Reis, você vê Salomão mandando os pedreiros, os trabalhadores, os peritos ir para o meio das montanhas cortar as pedras. Lá sim cortava-se as pedras. Depois as pedras eram trazidas para edificar o templo, não escutava um barulho. Não, aí fala, nem martelo, nem machado, nenhum instrumento de ferro. As pedras chegavam e eram encaixadas. Cada pedra tinha a sua medida. Cada pedra tinha o seu lugar certinho de ser colocada. Já pensou na perfeição que era isso? Cristo é a pedra de esquina. Até Cristo tem a sua parte nessa edificação. Você, irmãos, é uma pedra, nessa é a obra de edificação. Se você sair disso, vai fazer falta. Está tudo certinho, cada um de nós tem a sua participação, tem o seu devido lugar ali. Olha que maravilha que é essa obra de edificação. Você não é como eu disse ontem, a sua salvação não é um acidente de percurso, que Deus deu um jeitinho para te incluir. Não, você é alguém que Ele conheceu, até o Luiz leu aqui na mesa, antes. O Senhor te conheceu e já fez o cortezinho, falou assim, é aqui que o Nélio vai ficar. É aqui que eu vou colocar ele. E nós estamos cada um no seu lugar nessa edificação, irmãos. Não tem como mais chegar a arrancar o André e jogar fora. Viu que segurança que nós temos? Você já é algo preparado por Deus. Eu acho interessante que tudo já foi feito de forma certa pelo Senhor, de forma precisa, de forma calculada, tudo movido pelo amor de Deus, pela presciência, amor, misericórdia de Deus, que olhou e falou assim, eu quero fazer isso, foi lá e fez, e olhou para nós e nos incluiu. Hoje não cabe a nós ficar olhando para as pessoas que não são salvas, e ficar questionando Deus, Senhor, mas por que o Senhor não salvou? Primeiro que você não sabe se salvou ou não, a gente não sabe. Segundo que nós temos que pregar o evangelho para toda criatura, esse é um fato. E terceiro que, Senhor, eu fui salvo, obrigado Senhor, eu sou salvo, eu tenho que agradecer pela minha salvação. E olha, às vezes a gente pensa que isso é pouca coisa, irmãos, às vezes é leve esse pensamento, não é. Até tomar liberdade de contar o seu testemunho ontem, Eliane. Você já tinha contado na reunião no Flávio, eu conhecia. Foi numa denominação que falou assim que alguns são escolhidos e outros não. Minha irmã, será que eu sou? Não, não sou. Entrou em, posso ir para o inferno. Gerou pânico. Isso gera doença nas pessoas. Porque você não vai saber se você é salvo ou não. E você vai numa reunião que escuta, alguns aqui podem ir para o inferno. E você já é apavorado com o medo do inferno. Isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera síndrome do pânico, isso gera de tudo. Porque se eu não tenho convicção, e olha que a fé é uma das coisas que mais governam as pessoas. Você olha a história da igreja do catolicismo em toda a terra. Como exerceu controle até mesmo sobre reis. Ninguém tocava no Papa por medo da excomunhão, por medo de ser jogado a frase da nação, por medo de ser jogado no inferno. Era alguém que se temia, medo de ir para o inferno. Isso foi mecanismo de controle, ferramenta de controle durante muitos anos, apavorando as pessoas com o inferno.
E o Senhor quer nos mostrar hoje que isso não existe. Para nós que somos filhos, existe para quem não é filho. Mas para nós que somos filhos, isso não é uma realidade mais. É segurança para nós. Mas muitos filhos de Deus vivem debaixo de opressão, por não ter essa clareza, e sofrem ameaça, é dedo o tempo todo assim, olha, não sei não, fica firme. E isso impede esse tipo de cristão de desenvolver relacionamento com Deus. E o que Deus mais quer hoje é um relacionamento vivo com Ele. Que o Senhor nos dê essa clareza, essa segurança, irmãos, de termos esse relacionamento com Deus. O Senhor calculou sua participação nessa obra e te colocou como uma pedra viva nessa casa espiritual. O sexto aspecto positivo, e é o último aspecto que nós vamos abordar aqui, é que nós temos o Espírito Santo como selo e penhor. Nós temos o Espírito Santo como selo e penhor. Você foi regenerado, você é membro do corpo de Cristo, você é casa espiritual e você também já esqueci. Você tem o selo, você tem o Espírito, o selo, o penhor do Espírito Santo. O que aconteceu com a gente quando nós cremos? Nós fomos selados. Você já parou para pensar nisso? Você tem o selo de Deus. Nós temos na porção em Apocalipse que o anticristo, ele vai selar alguns aí, não vai? Na marca na fronte, na mão direita, ele vai selar aqueles que é dele. O Senhor fez conosco um selo no espírito, um selo no interior. Nós já somos selados. Já estamos com selo de garantia. Você já viu quando você vai no cartório e pega a sua escritura? Você olha aquele papel, está escrito cartório, de registro de imóveis, aí tem um selo do cartório, você está tranquilo, né? Fala, é meu, isso aqui é meu, só vendendo isso aqui para eu ficar livre, mas agora é meu. O selo do cartório te dá a garantia, não é isso? Segurança, aquilo é meu. Vai questionar o quê? O cartório tem fé pública. Irmãos, você tem o selo do Espírito. Isso é mais que público, isso é fé universal. Pode alguém requerer você para si? Só Deus pode te requerer para Ele, porque você é dele. Isso não muda, eu não tenho poder de mudar isso. Você não consegue mudar isso. Isso é um fato que ocorreu. Eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Para que você foi selado? Para a redenção. Você foi selado para o dia da redenção. Talvez você possa chegar e perguntar, André, presta atenção no início do versículo, André. Você não leu direito. Não entristeçais o Espírito de Deus. Cuidado que você pode entristecer o Espírito de Deus. Verdade. Nós podemos mesmo, irmãos. Se a gente não tiver um viver diante de Deus, nós entristecemos o Senhor e o seu Espírito. Mas isso não quer dizer que Ele vai me jogar no inferno. Interessante, que eu achei muito rico. Uma ilustração que o irmão deu nesse livro sobre essa questão aí. Que se você ficou triste, é porque você ama. Interessante isso. Quem não ama, fica com raiva. Fica com ódio. Por exemplo, eu não amo nada o Nélio, ele me magoou. Fica com ódio dele, é com raiva dele. Mas se eu amo ele e ele me entristece, ele me faz algo contra mim, eu fico triste. Mostrando que o fato da gente entristecer o Espírito significa que Ele nos ama. Porque se Ele não te amasse, a palavra estaria escrita aí, ó, e não passais raiva no Espírito Santo, não se torne odioso com o Espírito, mas não é isso. Está mostrando assim, não entristeça, porque se eu posso entristecê-lo é porque Ele me ama. Olha a relação de pai e filho. O filho quando entristece o pai fica com ódio, com raiva, quer matar o menino? Não, você fica triste. Porque você tem amor por ele. Então a palavra nos ajuda nisso aí, até nisso. Se ele ficou triste é porque ele te ama. Senão ele ia ficar com raiva e não triste. Mas você foi selado para o dia da redenção.
O selo foi para o dia da redenção. O selo é a garantia. Romanos 8, 23 diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção vai ocorrer porque há no seu viver um selo que garante para que o Senhor não faça, se bem que isso é impossível, para que o Senhor não faça nenhuma confusão. O joio e o trigo, ele fala, deixa que eu vou separar no dia da colheita, porque ele vai ver os selados, falar, esse aqui é meu, esse é meu, esse é meu. E esse selo, quem colocou foi ele, não fui eu que pus. Se fosse eu que tivesse colocado, era um perigo, eu poderia até perder, mas foi ele que selou. Então nós temos essa garantia de que o Senhor nos sustenta e nos guarda. Tem algum perigo, irmãos, de removermos isso? Não. O selo? Não. Lá em João 14,16, o Senhor Jesus disse assim, João 14,16, ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. O Espírito, o Consolador, vai estar com você quando? Para sempre. Até quando? Para sempre. Tem certas frases que a gente lê de muita superficialidade, a gente lê muito superficial. A fim de que esteja para sempre. O Senhor foi, rogou, e o Espírito já veio, e nos selou, e está conosco para sempre. Nós temos essa garantia de que Ele está conosco para sempre. Sabe qual que é o maior problema, irmãos, de tudo? É que nós não cremos nisso. Nós somos filhos de Deus, temos todas essas seguranças, mas na realidade, na experiência, a gente ainda não crê nisso. A gente é atormentado por dúvidas, às vezes, será que Deus está me amando ainda? Vem certas tribulações na vida, já escandaliza, assim como a parábola do semeador, alguns espinhos, alguma questão logo se escandaliza, já emburra com Deus. Será que Deus me ama mesmo? Satanás facilmente coloca em xeque na nossa mente essa questão da segurança da salvação. O problema está em nós então, não no que o Senhor é. Toda essa obra que nós vimos ontem e hoje, é uma obra que Deus é quem fez. Essa segurança se encontra nele e não em nós. É Ele que tem a garantia disso tudo para nós. Se nós perdêssemos a salvação, quem mais sofreria? Nós ou Deus? Se você junta as suas riquezas, todo o seu tesouro, e compra aquela mercadoria que você mais ama, que você está querendo comprar há 10 anos, agora eu consegui comprar. Aí você vai e compra. E de repente alguém te toma, ou você perde. Qual o sentimento que você ia ficar? Não é de tristeza? Puxa, juntei tudo para poder comprar isso, eu perdi, ou me roubaram. Deus juntou tudo, Deus fez um plano, Ele deu o seu filho para comprar você. Agora Ele olha e fala, o diabo me roubou, Satanás roubou a Eliane de mim. E agora? Qual o sentimento que Deus ia ficar? A gente tem uma visão muito pequena ainda do que Deus nos deu. A gente fala assim, eu fui para o inferno, eu que me lasquei. Não, é Deus que vai ficar triste com isso. Você acha que Deus quer essa tristeza para Ele? Por isso que Ele comprou de uma forma que Ele não vai perder. Aleluia. Né? Da minha mão ninguém pode arrebatar. Aleluia. Temos essa segurança, irmãos. Amém. Somente Deus. Quando você vê a parábola do bom pastor, foi o bom pastor que foi atrás da ovelha. Não foi a ovelha que foi atrás do pastor, foi o bom pastor que foi atrás da ovelha. Ela que se perdeu, ele é que buscou. Ele é que pegou, Ele é que trouxe, Ele é que cuidou. Assim é a nossa história. Foi o Senhor que veio atrás de mim. Será que quando Ele veio atrás de mim, Ele não sabia que um dia eu ia ser rebelde?
ia esfriar, ia me amar um pouco o mundo, ia dar uma esfriada. O Senhor sabia de todos os meus erros lá de trás, mas mesmo assim Ele fez tudo o que Ele fez. Então, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos a grandeza do que Ele nos deu, a grandeza da sua salvação. É Ele quem está preservando essa salvação em nós. Toda garantia se encontra nele e não em nós. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Que o Senhor continue nos dando cada vez mais realidade dessas verdades. Só fazer uma oração e depois a gente faz pequenos grupos para ter comunhão. É importante, irmãos, se você tiver alguma dúvida, joga essa dúvida no grupo aí. Vamos ruminar bastante isso para que não haja nenhuma dúvida, tá? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Pai, mais essa oportunidade de compartilhar a palavra e de vermos quantas verdades nós temos que nos garante a salvação. O Senhor nos comprou, o Senhor deixou o alto trono, veio a essa terra e salvou cada um de nós. O Senhor colocou em nós o selo do Espírito Santo, e isso é a garantia de que nós pertencemos a Ti. Queremos, Senhor, viver para Ti, que essa salvação seja para o Senhor em nós, que a expressão do Senhor seja vista em nosso viver, que essa salvação governe o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir, o nosso testemunho no trabalho, o nosso testemunho na família, na igreja, que seja movido por essa vida que o Senhor deu para nós. É uma vida incriada, é uma vida eterna. Senhor, em breve nós estaremos diante de Ti, e nós queremos receber, ouvir do Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Nós queremos receber a Tua glória, Senhor, a Tua recompensa. Por isso, obrigado por tamanha salvação. Nós chamamos, nós oramos crendo em Teu nome. Durante toda essa semana, o Senhor torna vivo em nós essa salvação. Como diz o salmista, Davi dizia, quero restaurar a alegria da salvação. Nós precisamos dessa alegria governando o nosso viver, para que as coisas seculares dessa vida não venham nos entristecer, não venham subjugar essa vida que é em nós. Muito obrigado, Senhor. Oramos em Teu nome. Amém.